Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos à nossa série Carreira aqui no modo carreira do F1 25. Bom pessoal, estamos aqui no nosso box da Red Bull, aqui no RB21, são muitos dados, estamos na Fórmula 1, como vocês sabem, quando a gente está na Fórmula 1 é que a gente tá fazendo treino livre. Então agora, Matheus Brasil tá no treino livre 3 do GP da Grã-Bretanha e nós temos novidades, né? O Yuki Tsunoda, nosso companheiro, conseguiu desenvolver o carro bastante aí, olha, a gente tá com 3 de 5 de estratégia de corrida já desenvolvidos, gerenciamento de pneu já até de certa forma desenvolvido, 1 de 5, e aclimatação 2 de 5. Então agora a gente já pega nesse TL3 um carro bem mais desenvolvido do que dos outros TLs, né? E a gente pegou no TL1, então a gente teve que desenvolver todo o carro basicamente. Foi bem complicado, bem difícil. Conseguimos a liderança, né? Matheus Brasil foi o líder do TL1 de Imola. No TL2 da Espanha, Matheus também conseguiu a liderança e conseguiu desenvolver o carro completo, sendo que já estava com um carro um pouquinho mais desenvolvido. E agora é o carro bem mais desenvolvido, bem mais mastigadinho pra gente. A nossa tarefa é mais fácil. Porém, agora nós temos uma condição. Tá chovendo, né? O clima agora é de chuva, então nós temos um outro desafio. Olha que interessante. E a questão é, pneu Inter ou pneu wet, né? Vai ficar todo esse suspense aí. Mas então, Oliver Berman, um novato aí, já tá também fazendo treino livre. Tá aí, Max Verstappen, logo também vai sair. E bom, pessoal, vamos embora pro nosso TL, que eu sei que vocês querem ver esse TL mais do que nunca. Vamos aqui para o primeiro TL3 na Fórmula 1 com os rookies da Fórmula 2. E bom, pessoal, para esse TL3 em Silverstone comecei com os testes de aclimatação de pista. E no início do fim de semana a previsão do tempo indicava chuva forte para o início da nossa sessão. E logo de cara a previsão acertou em cheio. A Red Bull colocou o Matheus Brasil para ter o seu primeiro contato com Fórmula 1 na chuva e ganhar ainda mais experiência coletando dados nas sessões oficiais da Fórmula 1. E a princípio, a adaptação do carro na chuva não foi tão demorada assim, muito pelo contrário. A primeira volta foi fundamental para o reconhecimento geral e a segunda e terceira volta foram bem rápidas para as condições. Conseguimos nos adaptar bem à pista mesmo nesse dilúvio todo. E logo após essa primeira tomada de aclimatação, escolhi fazer o teste clássico do gerenciamento dos pneus, para termos um contato e experiência aprimorada com os pneus da Pirelli. Falando em pneus, agora com a chuva mais fraca, optamos por pneus intermediários. A primeira volta foi extremamente positiva e além de coletar bons dados, conseguimos melhorar nosso tempo de volta, mostrando que as condições de pista estavam melhorando aos poucos. A segunda volta, infelizmente, deixou a desejar, pois tivemos que mudar o setup no meio da sessão para fazer testes. Bom, treino de novato na Fórmula 2 é assim mesmo. Bom, pessoal, a terceira volta foi bem melhor e com isso encerramos o teste com desgaste médio. Após o gerenciamento do desgaste dos pneus, resolvi fazer a aclimatação de pista novamente para ver se conseguia melhor experiência e tempos de volta em condições adversas. Nesse teste já tivemos uma experiência bem melhor na pista. Foi o primeiro com os pneus macios slick. E logo após o encerramento da primeira volta, conseguimos pular de P14 para P2, apenas atrás do Verstappen, com um tempo mediano de 1,35 baixo, que um curto período de tempo depois foi superado e caímos para P4. Após o encerramento da segunda volta, conseguimos voltar para P2 com um tempo de 1,33 baixo. Na terceira volta já estávamos com a meta alcançada e a equipe já estava satisfeita com 100% de desenvolvimento de aclimatação, contando com 525 pontos nesse teste. E após o encerramento da terceira volta, que foi arregaçadora, ficamos a 8 décimos do Max, com um tempo de 1,32 baixo. E bom, pessoal, esse foi o nosso TL3, o terceiro e último treino livre permitido da temporada. Comenta o que vocês acharam desses primeiros treinos de Matheus Brasil em sessões oficiais da Fórmula 1. Vambora! Pessoal, treino livre 3 completo, nós fomos um dos únicos pilotos que fez, né, as últimas voltas com pneu macio, o restante aí nem saiu para a pista, só ficaram aí com um pneu intermediário, né, como é o caso do Alexander Albon, do Lando Norris, do Kimi Antonelli, entre outros pilotos, né, que foram fazer treino livre e tudo mais. Jack Turhan e Alonso, o Charles Leclerc nem saiu para a pista, ele não usou nenhum composto. O Fernando Alonso e o Durham, eles nem trocaram para intermediário, só ficaram com o Et e a gente, né, os líderes aqui, nós os líderes, ficamos aí com os pneus soft, né. O Verstappen fez uma volta melhor que a nossa, 8 décimos melhor aí, como vocês podem ver.
E pessoal, cara, que treino livre complicado, hein? Treino livre 3 muito difícil, porque teve a questão da mudança de clima, né? O clima muito variado, uma hora chovia mais forte, outra hora chovia mais fraco. Então, apesar da gente pegar um carro, né? Ter pego um carro muito mais envolvido do que nos últimos treinos livres, a gente pegou um terceiro treino livre muito mais agitado, conturbado, né? E também com os pilotos mais experientes, né, no fim de semana. Então, já foi um treino livre que a Red Bull colocou o Matheus Brasil com mais experiência, né, para ganhar mais experiência também. Então foi bem interessante, foi muito desafiador esse treino livre. A gente não conseguiu desenvolver todas as áreas do carro, mas boa parte delas com certeza, e a gente conseguiu completar toda a aclimatação. Por pouco não conseguimos completar a parte de desgaste de pneu, acho que foi 4 de 5, e a parte de estratégia de corrida ficou, infelizmente, no 3 de 5. A gente nem tocou nesse modo de estratégia de corrida, ficou só com o desenvolvimento do Yuki Tsunoda. Mas enfim, pessoal, agora sim nós vamos para o fim de semana da Fórmula 2. Vamos embora! Mas enfim, pessoal, estamos aqui já nos boxes da Campus da Fórmula 2. Estamos de volta no nosso ninho, né? Nosso conforto, que é a Fórmula 2. Ok? Fizemos bons testes com a Fórmula 1, mas agora nós temos que voltar para o nosso foco principal, que é o campeonato da Fórmula 2. E por sinal, a Pirelli trouxe uma gama mais dura aí para o fim de semana, a gama de pneus macios, para o qual serão uma gama de pneu macio, né? E a outra gama acho que está guardada para corrida, se não me engano, e as outras gamas é tudo pneu duro, tá, pessoal? Mas provavelmente a gente vai usar o pneu macio também para corrida. Bom, aqui, pessoal, ao contrário da Fórmula 1, a gente tem um quali muito mais estável, né? Sem previsão de chuva nos próximos minutos, tudo mais, bem tranquilo. E agora é hora da gente partir pro quali. Vamos embora então pro quali. Pessoal, acabamos com a qualificação. Que qualificação atordoada para Matheus Brasil, que qualificação maluca. A gente saiu 1000 vezes para a pista, foi ver pneu, foi ver o que a gente conseguia fazer para recuperar o máximo possível de pneu mais pro final do quali, porque o pneu já estava desgastado. O pneu macio aqui, pessoal, tá acabando muito rápido. Aliás, né, essa é uma pista que já é conhecida por correr muitos pneus dos pilotos, mas dessa vez, meu amigo, eu nunca vi um desgaste de pneu tão rápido na minha vida. E, bom, logo na segunda volta de tentativa de volta rápida, a gente já tava perdendo muito desempenho. E por incrível que pareça, a nossa volta mais rápida foi agora, no final do quali. Matheus Brasil faz 1,41,2 para cima de Antonelli com 1,41,7, ou seja, 5 décimos de diferença. Isso garantiu para a gente a pole, né, o melhor lugar para se largar, e também os 2 pontinhos da pole position, pessoal, são nossos.
Para vocês terem uma noção, o mesmo carro, né, o do Isaac Hadjar, que é da Campos, ele só ficou apenas na 11ª posição. Olha a diferença, o carro realmente estava muito instável, estava cambaleando muito, então foi complicado. Enzo Fittipaldi está na 13ª posição, Bortoleto ficou aí na 5ª posição, é o segundo melhor brasileiro com uma melhor posição aí. E vamos embora então para a corrida. Olá a todos que estão conosco neste fim de semana aqui em Silverstone, enquanto os pilotos fazem os últimos preparativos para a corrida de hoje. O grid está sendo formado e estamos quase prontos para o grande espetáculo. Os 5,8 quilômetros do circuito de Silverstone, na Grã-Bretanha, devem ser familiares aos fãs e pilotos. Ele foi construído sobre uma base aérea da Segunda Guerra Mundial e tem 18 curvas, além de alguns bons pontos de ultrapassagem no final de 2 zonas de redução de arrasto localizadas nas retas Wellington e Angar. Enquanto os engenheiros fazem as últimas inspeções nos carros, vamos dar uma olhada no grid de largada. Castro se alinha na pole e Andrea Kimi Antonelli vem em segundo lugar. Analisando o resto do grid, nós temos Maloney, Aaron, Gabriel Bortoleto, Cordil, Twerkensen, Colapinto, Uverskur, Oliverman, Hadjar, Barnard, Enzo Fittipaldi, Dennis Holger, Crawford, Correa, Villa Gomes, Kushmaini, Martins, Miata, Stanek, Isaac O'Sullivan completa o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Chega mais para mais uma transmissão da Fórmula 2. Eu sou Alex Jakes e estou aqui com o grande Alex Brundle. Alex, o tempo está um pouco instável hoje e pode mudar a qualquer momento. Acho que isso afeta a estratégia da corrida, não é mesmo? As equipes sempre têm que considerar os imprevistos. Hoje, por exemplo, é muito provável que os carros usem 2 tipos de pneu. Mas aí vem a grande dúvida: quando fazer essa mudança para se adaptar às condições do asfalto? Esse GP é na casa do fornecedor do motor. Vamos fazer uma corrida digna de ser assistida. Pessoal, estamos aqui então alinhados no grid de largada do GP de Silverstone. Bora então para nossa largada. Vambora, a largada vai ser dada aqui no GP de Silverstone. Pintadas luzes vermelhas se apagaram aqui no GP de Silverstone. Matheus Brasil larga mal. Larga muito mal, Matheus Brasil. Perdeu a posição para o Antonelli pela 2ª vez. Brincadeira. Nessa largada, Matheus Brasil perdeu tudo ali. Na frenagem, olha aí, Matheus Brasil com um toque pra cima do Antonelli, hein? Esses 2 pilotos aí não vai dar certo, hein? Será que a gente vai ter briga logo nessa primeira volta? Lembrando que não tem DRS, é só vácuo. Nessa primeira volta é somente o vácuo. Somente o vácuo para os pilotos talentosos da Fórmula 2. Vem Matheus Brasil pra cima do Antonelli, parece que não quer perder tempo, mas vem meio afobado. Vem botando a 2ª marcha. Vem ele. Pra cima do Antonelli, Matheus Brasil. Antonelli parece sair muito mais forte das saídas de curva. O Matheus está com um carro bem inferior ao do Antonelli nesse momento. A gente viu que a Prema está muito superior, né, em todos os quesitos. Está uma equipe muito mais estável do que a Campos, porque do outro lado da Campos a gente tem o Hadjar, que não está largando bem. E hoje a Campos precisa fazer uma corrida bem agradável, no mínimo, minimamente, para agradar o fornecedor de motores da Campos, né? Que é britânico. Então a gente precisa agradar a Campos. E o Matheus está tentando fazer isso. Já fez uma pole position muito bem-vinda, deu seus 2 primeiros pontos da equipe. E agora só tá faltando assumir essa liderança. Liderança que tá vindo muito lenta, hein? Matheus não arrisca muita coisa nessa primeira volta. Vamos ver o que vai ter aí pra gente nessa segunda volta. Kimi Antonelli faz a volta mais rápida, 1:46.7. DRS liberado. Asa móvel vai ser liberada. Matheus já vem chegando pra cima do Antonelli. Será que ele vai arriscar agora? Será que ele vai arriscar agora, Matheus Brasil? Tenta por dentro! Pra cima do Antonelli, Matheus Brasil! Tentou e consegue! Faz a manobra e assume a liderança, Matheus Brasil! Antes mesmo da zona de DRS, pegando o DRS pra se defender do Kimi Antonelli. Que estratégia sensacional do piloto brasileiro!
que ultrapassou o Antonelli depois de pegar a asa móvel dele. É um gênio. É o gênio da bola. Ou melhor, gênio do pneu esse cara, né? O gênio do pneu. Nada menos. Não é pra menos. Matheus vem fazendo o primeiro melhor setor. Fez o primeiro melhor setor. E agora vem pra fazer o segundo melhor setor, com certeza. Que agora com pista livre, não tem ninguém travando ele. É muito mais fácil, né, de fazer uma volta mais rápida. O que o Matheus precisa fazer é tentar fugir do Antonelli, porque agora o Antonelli vem com a asa móvel para cima dele, depois desse zigue-zague da Meggots Backwards. Agora o Antonelli, em tese, ele ia pegar o DRS dele, mas o Matheus abriu aí 1.3 para cima do Antonelli antes dessa reta oposta, facilitando a vida dele mesmo. São 2 setores roxos. Vamos ver como é que vai sair esse terceiro setor, que, na minha opinião, não depende muito. O Matheus pode fazer um setor mediano nesse terceiro, que ele vai fazer a volta mais rápida tranquilamente. Os 2 primeiros foram muito bons, e o terceiro com certeza vai ser melhor do que os outros 2 primeiros. Matheus Brasil, volta mais rápida com 41.9. Vamos ver se algum piloto faz a volta mais rápida aí. Matheus Brasil, a princípio, fica com a volta mais rápida no momento. Mantém a vantagem para cima do piloto italiano. Temos muito combustível ainda. Pisa fundo no acelerador. Nova missão para Matheus Brasil, que é diminuir a carga de combustível. Então o Matheus tem uma nova missão pela frente: desgastar combustível. É a terceira volta. É uma pista bem longa essa daqui, da Grã-Bretanha. Lá vem Matheus, vem para encerrar a terceira volta, começar a quarta e penúltima volta do GP da Grã-Bretanha em Silverstone, ou Silverstone. Inclusive foi um GP que o Matheus venceu com muita honra, né? Na sua estreia pela Fórmula 3 com a Lotus, e o Matheus ganhou. Opa, objetivo fracassado de Matheus Brasil ali de gastar combustível, hein? Matheus econômico até demais. Mas ele fez uma corrida lindíssima, né? Na Fórmula 3 nesse circuito. Aliás, em todas as vezes que ele correu aqui nas categorias de base, o Matheus venceu e com muito louvor, né? E o Matheus vem para vencer mais uma vez uma categoria de base nesse mesmo circuito. É Silverstone. Não tem jeito. Eu acho que é o circuito mais bem sucedido da carreira de Matheus Brasil até agora. Matheus venceu aqui mais vezes, com toda certeza. Quem vem é Kimi Antonelli, que vem tirando toda a vantagem de Matheus Brasil, veio remando, né, toda a vantagem do Matheus e agora vem com tudo. Diminuiu para 8 décimos, Kimi Antonelli. Vamos ver se o Matheus vai conseguir recuperar a vantagem dele antes da reta oposta, ou se o Kimi Antonelli vai pegar o DRS dele. Eu acredito que não, acredito que o Matheus consiga recuperar, mas vamos ver. Tudo aqui é uma caixinha de Pandora. Aí, ó, falei, foi o que eu disse. Foi o que eu disse, Matheus consegue aumentar 1.3 na Meggots Backwards. Matheus está muito rápido de curva de alta, com isso consegue fugir muito mais fácil nas curvas de alta, faz sentido. Vai um pouquinho ali para fora, Matheus Brasil, sem pegar aviso, foi justo. Agora vem Matheus Brasil para chicane, vem com tudo, vem passando o Matheus Brasil, segura esse carro. Carro muito instável agora nessa reta final para Matheus Brasil, hein? Com isso, Kimi Antonelli se aproxima. Vem 3 décimos. Vem se aproximando de Matheus Brasil, Kimi Antonelli. Kimi Antonelli chegou de vez no Matheus. Chegamos então na última volta. É a quinta e última volta do GP de Silverstone. E o clima aqui é de muita tensão, porque o Kimi Antonelli chegou no Matheus. Vai ser uma última volta de arromba. Matheus vem com a estratégia dele de não dar o vácuo. E o Kimi Antonelli vem seguindo ele. Vem seguindo, vem Matheus para a defesa. Abre e fecha a curva. Não dá brecha para o Antonelli. O Matheus está tentando não dar brecha para que o Antonelli passe. E agora o Matheus vai ter que aumentar o máximo possível a vantagem. Porque eu não sei se dessa vez ele vai conseguir botar mais de 1 segundo no Antonelli na Meggots Backwards. Eu acho que não. Mas estamos para isso. Vem aumentando muito pouco a vantagem do Matheus depois dessa saída de curva, da curva do Verstappen e Hamilton.
Vem rápido, Matheus Brasil, mas não teve jeito. Antonelli pegou a asa móvel do Matheus. Vamos ver. Vai ser agora. Matheus dá o lado de fora. Vai dar o lado de fora. Não dá nenhum dos lados. Se defende muito bem do piloto italiano. Bem, Matheus Brasil. Só falta uma chicane. Só falta uma chicane em algumas curvas. Não erra, Matheus. Não pode errar agora. Vem muito lento o Matheus Brasil ali nessa curva. E vem pra vitória, Matheus Brasil. Que vitória apertada, apertadíssima para Matheus Brasil. Antonelli quase conseguiu seguir, ultrapassar o Matheus ali na última volta. Perfeito. Vitória com tudo para Matheus Brasil. Brilhante da Campos hoje, uma vitória fantástica. Bom, pessoal, tá aí seguindo a nossa tradição. Matheus ergue o punho, levanta aí do carro. Mais uma vitória incontestável de Matheus Brasil aqui em Silverstone. Dá pra ver como tá forte aqui. Olha aí, Matheus vem pra subir mais uma vez no lugar mais alto do pódio, levando a bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio. E é Bortoleto na terceira posição. É o sanduíche do Brasil no pódio. Kimi Antonelli também comemora aí na segunda posição. Kimi Antonelli, que tem se revelado um piloto completíssimo da Fórmula 2, dando muito trabalho pro líder Matheus Brasil, que vem para estender ainda mais seus pontos. E Matheus vem para completar o recorde de vitórias nesse circuito de Silverstone, né, da Grã-Bretanha. Olha eles comemorando. Acho que é hora de descansar. Obrigado por estarem conosco e até a próxima corrida. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso GP de Silverstone. Matheus Brasil termina com 28 pontos, 26 pontos da vitória, mais 2 pontos da pole position. André Kimi Antonelli na segunda, Bortoleto em terceiro. E olha o nosso Enzo Fittipaldi representando na 12ª posição. E Zé Cadiá, infelizmente, não consegue fazer uma corrida tão boa, chega apenas na 11ª posição, que foi a posição de largada dele. E a gente, no Mundial, aumenta a nossa vantagem. Vai a 77 pontos a vantagem de Matheus Brasil para cima de Kimi Antonelli com 102 pontos. É uma vantagem abissal, senhoras e senhores. Não tem mais como perseguir Matheus Brasil, acredito eu, hein? Fica complicado. A Campos é líder suprema do Campeonato Mundial de Construtores. Olha, pessoal, nossas avaliações são incríveis. A gente ganha mais avaliação, mais foco, mais ritmo, mais atenção, mais experiência, mais pilotagem. Foi um pouquinho menos do que no último fim de semana, mas a gente avançou muito bem. Então, é isso. Vamos embora então pro próximo. Bom, pessoal, rodada nova. Você já tem aí algumas imagens do GP da Hungria que já vai acontecer. Para isso, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar atento nos próximos episódios. Valeu e até uma próxima. Will Cosmo.